believe the hype. Don't wanna sleep in. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ailton do Amaral, eu estou aqui no YouTube já tem desde 2013 e eu estou passando aqui para lembrar vocês que eu tenho um clube de canais, né? E esse clube é um clube de assinantes que você paga só R$ 7,99 por mês e aqui você vai ter direito a todos os meus cursos. São 6 cursos, começando com cabala, radiestesia, tarô, goécia e outros cursos. Para isso, gente, é só clicar aqui, seja membro do Clube de Canal, paga R$ 7,99 por mês, não dá nem um cafezinho. E vocês, inclusive, são membros aí da nossa biblioteca, gente. Eu tenho uma biblioteca com excelentes livros que eu disponibilizo aí para vocês, tá bom? E outra coisa, não esqueçam do joinha, tá? Se vocês não são inscritos no canal, inscrevam-se, tá bom? E eu desejo a vocês tudo de bom. Então nós vamos falar primeiro dos Anunnakis. Anunnakis, a versão da mitologia babilônica. Filhos de Anu, né, o deus fundador, cujo significado pode ser entendido como descendência da realeza, ou prole do príncipe, um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas. Isso é importante, gente, porque não só os sumérios, mas os acádios e babilônicos também adoravam essas deidades. Os Anunnaki eram creditados como sendo descendentes de Anu, ou An, o deus sumério do céu, e a sua consorte, a deusa da terra, Ki. Isso é muito parecido com a mitologia egípcia, gente. Samuel Noah Kramer associa Ki como a deusa mãe suméria Ninursag, afirmando que era originalmente a mesma figura. O mais antigo dos Anunnaki era Enlil, o deus do ar, chefe do panteão sumério. Os sumérios acreditavam que, até Enlil nascer, a terra e o céu não haviam sido separados. Isso é interessante, que mesmo no Gênesis, mesmo na mitologia egípcia, há essa coisa da terra e o céu estar igual. Ou seja, a gente interpreta como o mundo material e o mundo espiritual eram um só, né? A terra e o céu separados. Então Enlil dividiu a terra e o céu, que acontece na mitologia egípcia, que a gente olha também no Gênesis, que não haviam sido separados, e levou consigo a terra, enquanto seu pai Anu levou consigo o céu. Sua relação com um grupo de deuses conhecido como Igig não é clara. Às vezes os nomes são usados como sinônimos, mas no mito do dilúvio de Atrahasis, é outro mito, os Igig têm de trabalhar para os Anunnaki, rebelando-se após 40 dias e substituídos com a criação dos seres humanos. Jeremy Black e Anthony Green, são 2 historiadores, oferecem uma perspectiva ligeiramente diferente sobre os Igig e Anunnaki, escrevendo que Igigo ou Igig é um termo produzido no período babilônico antigo como um nome para os 9 grandes deuses, embora por vezes mantivesse esse sentido em períodos posteriores. Desde o período babilônio médio, geralmente usado para se referir aos deuses do céu coletivamente, assim como o termo Anunnako ou Anuna foi posteriormente usado para se referir aos deuses do submundo ou Anunnaki. No épico de criação, dizem que há 300 Igig no céu. Bom, essa é a versão babilônica, que mesmo na Bíblia há algo assim, com algumas diferenças. Mas a gente sabe que a Bíblia sofreu, principalmente o Antigo Testamento, muita influência da mitologia babilônica, né? Muita influência mesmo. Segundo Zecharia Sitchin, quem eram os Anunnakis? Os Anunnakis, gente, eles eram seres de um planeta chamado Nibiru ou Nibiru, que exerce uma órbita do nosso sistema solar diferente de outros planetas. É uma órbita meia
meio assim ao contrário dos outros. De tempos em tempos, a órbita desse planeta se aproxima da Terra. Os Anunnaki, na época, que eram os habitantes de Nibiru ou Nibiru, tinham um sério problema com a sua atmosfera. A atmosfera estava ficando rarefeita, estava com um problema muito sério. Tá? Então, segundo os cientistas, era necessário muito ouro para poder resolver esse problema com a atmosfera deles. E esses mesmos cientistas deram uma olhada aqui no nosso sistema solar e detectaram uma grande quantidade de ouro no nosso planeta e fizeram uma expedição para extraí-lo. Então eles pousaram lá na Mesopotâmia, né, que era o planeta Terra, chamavam esse local de Eridu e iniciaram as suas explorações. Esse líder dessa expedição chamava-se Enki, justamente com seu irmão Enlil, ambos filhos de Anu, que era, segundo Sitchin, o líder de Nibiru ou Nibiru. Mas e os Nefilims? Onde é que eles surgiram? Segundo a Bíblia, Nefilims ou Nefilims são seres mencionados na Bíblia que são descritos como filhos de Elohim. É muito interessante, gente, a palavra Elohim. A palavra Elohim é uma palavra hebraica plural. Né? Lembra quando eu falei para vocês que em hebraico todo masculino plural termina em im. Então, El, plural de El, era Elohim. Então, segundo aí vários teóricos, Elohim era um grupo de seres. Era filhos de Elohim, filhos aí de um dos membros desses tais Elohim, ou seja, da divindade, que aqui ele não especificou, e das filhas dos homens. Então o termo hebraico Nefilims significa os caídos, gente. Então existem várias teorias sobre a natureza desses Nefilims. Alguns acreditam que eles eram super-heróis que utilizavam seu poder para o mal. Outros teólogos acreditam que era uma mistura de características humanas e angélicas. Gente, eu tenho aqui no canal o livro de Enoque, que explica toda essa visão, como eles surgiram, segundo Enoque. Procurem aí nas playlists o livro de Enoque. Eu li o livro todinho, sem interpretar, cabo a rabo, tá? Para vocês fazerem a interpretação de vocês, tá bom? Então, outra linha de pensamento postula que não eram seres angelicais, mas sim herdeiros de Sete, filho de Adão, e das descendentes de Caim. A Bíblia descreve os Nefilins como gigantes que construíram grandes monumentos para marcar a sua presença na Terra. Deus determinou uma extinção em massa na Terra, o dilúvio universal, para pôr fim a essa geração de gigantes. Então, o termo Nefilims aparece 3 vezes na Bíblia, em Gênesis 6:4, números 13:33 e 14:06. Esses gigantes, gente, também são mencionados pelos celtas, pela mitologia grega, como os titãs. Há uma espécie de uma concordância com esses gigantes. Qual é a versão de Zacarias Sitchin desses gigantes? Bom, com o tempo, os Anunnakis vieram para a Terra, começaram aí a minerar o ouro aqui da Terra. Mas com o tempo, esses Anunnaki começaram a abandonar essa mineração. Era um trabalho extenuante e obrigou Enki, que também era engenheiro, a criar seres especializados para esse trabalho, combinando o DNA dos primatas que já viviam na Terra com o DNA dos Anunnaki, criando então os Nefilim, que foram então trabalhar nas minas, extrair o ouro para os Anunnaki. No entanto, os Nefilim se tornaram bastante poderosos. E o irmão do Enki, chamado Enlil, falou assim: não, esse pessoal está dando trabalho, está começando a criar problema, vamos fazer um dilúvio para acabar com esses Nefilims.
Então, segundo Zacarias Sitchin, o dilúvio foi ordenado pelo próprio Enlil. No entanto, o Enki, irmão do Enlil, ele não concordava com Enlil. O que ele fez? Instruiu a Zizudra, que é o nome de Noé, segundo Zacarias Sitchin, mas segundo os babilônicos chamava-se Utnapishtim, ou, segundo os hebreus, chamava-se Noé, era a mesma pessoa, criaram uma arca, olha que coisa interessante, com o DNA de todos os seres que viviam no planeta Terra com o intuito de salvá-los. Vamos pensar, se você pegar todos os animais, um casal de cada animal, cada espécie que vive na Terra, por maior que seja uma arca, nunca vai caber tanto animal assim na arca. Teria que ser uma arca super, super gigantesca. Qual foi a solução dada pelo Zacarias Sitchin? Não, ele não trouxe um casal de cada. Ele pegou o DNA de cada ser que vivia na Terra. Aí cabe, dá para armazenar. E segundo o próprio Sitchin, Adão, Noé eram todos gigantes, né? Eles eram todos nefilins. Quando houve esse dilúvio, então a raça humana começou a ficar mais baixinha com o tempo. Começou a se purificar e começou a ficar mais baixinha. Então essa é a comparação mais ou menos feita. Gente, essa história é longuíssima, dá para fazer 10 lives com esse assunto. Vocês pesquisem vários livros, tem aqui o livro de Enoque no meu canal, né? A Bíblia, dê uma olhada na Bíblia, dê uma olhada nos livros da mitologia babilônica, porque é uma história muito rica. Tanto a visão de Zacarias Sitchin quanto a visão bíblica ou babilônica são de uma riqueza absurda. Segundo Sitchin, Tiamat, um dos planetas originais que estavam aqui no nosso sistema solar, colidiu com um satélite de Nibiru, formando a Terra. Posteriormente, formou-se a Lua. Se você dá uma olhada em uma das teorias científicas, tem um quadro aqui embaixo que diz que existia um planeta chamado Theia, que colidiu com a Terra, houve um impacto, houve uma série de escombros desse impacto, e com o tempo se juntaram e surgiram a Lua. Segundo Zacarias Sitchin, não foi Theia, foi Tiamat, um dos satélites de Nibiru, que passou por aqui, colidiu com a Terra. Então são teorias bastante interessantes. Então a principal teoria de formação da Lua foi criada em 1975. Considera-se que um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando o nosso planeta ainda estava em formação e era uma grande bola pastosa e quente. Um pedaço do globo terrestre teria se soltado e formado aqui então a Lua. Então, segundo Sitchin, coincide essa teoria dele com a teoria de Theia, né? A teoria de 1975 da criação da Terra e da criação da Lua. Eu não sei se um tirou do outro.